Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, olha, essencial para os nossos dias. Como é que se constrói sabedoria numa era de tanto excesso de informação? Essa frase, ela captura perfeitamente o grande paradoxo do nosso tempo, não é? A gente vive cercado de dados, de notícias, de opiniões vindo de todos os lados, mas parece que uma sensação de vazio, de desorientação, só cresce a cada dia. E o resultado disso tudo? Um ruído que é ensurdecedor. Sabe, sentimentos acabaram tomando o lugar dos fatos e as opiniões, nossa, elas gritam muito mais alto do que a verdade. Parece que saber um pouquinho sobre tudo se tornou mais importante do que, de fato, viver bem. E se a questão central não for o que está faltando pra gente, mas aquilo que a gente realmente tem fome? Uma fome profunda, por algo que a informação sozinha nunca, jamais vai poder nos dar. Sabedoria. Certo. Então vamos aprofundar um pouco esse diagnóstico. A verdade é que a gente está vivendo uma crise silenciosa. Uma crise onde a nossa capacidade de julgar, de filtrar e de entender o que realmente importa, parece que está diminuindo a cada dia. E essa crise, ela se manifesta em 3 sintomas bem claros. Um consumo desenfreado de informação, uma obsessão por tudo que é novo e, claro, essa crença perigosa de que a nossa verdade interior é a única que realmente importa. E olha, isso não é só uma ideia abstrata não. Os números mostram um cenário bem preocupante. Aqui no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas vivem com depressão. E em países desenvolvidos, quase 60% das pessoas dizem se sentir sozinhas. A gente está cercado por telas, mas profundamente desconectado. O primeiro sintoma que a gente falou é a tal da glutonaria de informação. É simples. Assim como o excesso de comida adoece o corpo, o excesso de informação intoxica a alma. E não é porque a informação em si seja ruim, mas é porque fomos feitos para digerir, sabe? E não para devorar tudo sem parar. O segundo sintoma é essa ideia aí, o evangelho cultural da autonomia absoluta. Com tanta desconfiança em instituições, em autoridades, muita gente chegou a uma conclusão bem perigosa. Se eu não posso confiar em ninguém, então eu vou confiar só em mim. Só que isso não gera liberdade não, isso gera isolamento. E aqui está o ponto crucial, o pulo do gato. Informação e sabedoria não são a mesma coisa de jeito nenhum. A informação sem um bom filtro, ela não ilumina o caminho. Na verdade, ela só aumenta a confusão. O fato é que a gente sabe muito, mas vive mal. Mas então, se o nosso problema é fome de sabedoria, onde é que a gente pode encontrar essa sabedoria? Vamos sair um pouco do diagnóstico e começar a buscar a solução. A verdadeira sabedoria não tem a ver com inteligência ou com ter lido um monte de livros. É, antes de qualquer coisa, uma orientação moral. Ela funciona como um filtro, sabe? Aquele que nos ajuda a guardar o que nutre e a descartar o que é tóxico. E essa sabedoria, na sua essência, tem sua fonte em Deus. E ela nos é oferecida por meios muito concretos que muitas vezes a gente até negligencia. O primeiro, claro, é a palavra de Deus, que ilumina nosso caminho. Depois vem a comunidade da fé, onde somos ensinados, corrigidos em amor. A terceira fonte é a própria criação, que revela a ordem do Criador. A quarta são os bons livros e a reflexão, que nos ensinam a arte de ouvir. E por fim, a chave que abre todas essas portas, a humildade para receber. Ok, mas como é que isso se traduz na prática? Como é que a gente pode aplicar essa busca por sabedoria no nosso dia a dia, que é tão agitado? Olha, viver com sabedoria hoje em dia é um ato de resistência, pura e simples. Significa nadar contra a correnteza de um mundo que celebra a pressa, o excesso, o barulho sem fim. Essa comparação aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Enquanto o mundo corre, a pessoa sábia caminha. Enquanto o mundo reage no impulso, ela para e reflete. Enquanto o mundo coloca o ego no centro de tudo, a pessoa sábia escolhe a humildade e o silêncio. Uma parte fundamental da sabedoria é aprender a dizer não. Dizer não ao excesso de consumo, não à pressa que nos adoece e, principalmente, não a essa pressão de ter que ter uma opinião formada sobre cada assunto. A verdade é que nem tudo que pode ser dito precisa ser dito. O crescimento real não é medido pelo volume de informação, mas sim pela profundidade da transformação. Não se trata de quantos livros alguém leu, mas de como a verdade vai moldando as escolhas do dia a dia. A sabedoria, ela se revela na prática. Ela constrói, ela sustenta. Quem ouve as palavras da verdade e as coloca em prática,
não está construindo a vida sobre areia, de jeito nenhum, mas sobre um fundamento sólido, duradouro. E esse ponto aqui, ele é crucial. As tempestades da vida viram para todo mundo, sem exceção. A sabedoria não nos livra do vento e da chuva, mas ela é o que mantém a nossa estrutura firme, a nossa casa de pé, no meio de toda e qualquer adversidade. E para terminar, eu deixei esta oração como um convite para a gente. Senhor, estamos cansados, sobrecarregados. Ensina-nos a amar a verdade. Dá-nos discernimento, cura as nossas mentes e acalma os nossos corações. Nós queremos construir as nossas vidas sobre a rocha. Amém. Fica então esta reflexão final. Qual é a voz, qual é a fonte de ruído que precisa ser silenciada para que a voz da sabedoria possa ser ouvida com mais clareza?